Olá, amigos, olá, amigas, olá a todos, olá, camaradas. Esse é o Arma da Crítica Podcast, o podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. Esse é o segundo episódio do ano de 2024. E o nosso tema de hoje, o debate, a entrevista que nós vamos fazer hoje, é o seguinte tema: existe uma ameaça fascista no Brasil? E para essa discussão, para essa conversa, a gente convidou o camarada Igor Grabois. E como é de praxe, como é de costume aqui no nosso programa, a gente pede para que o nosso entrevistado se apresente. Então, por favor, Igor, fale aí para nós quem é o Igor Grabois, como começou sua militância, o que tem feito hoje, por favor. Bem, eu sou Igor Grabois, sou militante do Arma da Crítica, sou pesquisador do Instituto Mário Schember. Atualmente eu tenho trabalhado com as questões de ciência de dados, né, basicamente pesquisas sobre as redes de internet. Sou militante de muito tempo, fui militante estudantil, militante sindical, né? Atualmente a minha área de atuação é a questão dos direitos humanos, né? E também essa minha área da questão das redes de internet, das redes de comunicação, né? E como essas redes elas interferem na vida social, né? Basicamente é isso que eu tenho feito e essa que tem sido aí meu cavalo de batalha aí dos últimos anos. Igor, para começar a nossa conversa, eu acho que uma primeira pergunta que é fundamental para embasar o resto do nosso debate. O que é o fascismo? Como definir o fascismo? Bem, isso é uma questão teórica muito controversa, né? Tanto na ciência política quanto no meio da esquerda, né? A definição, digamos assim, a definição da Terceira Internacional, né? Que o fascismo é a ditadura do capital financeiro, né? A ditadura da grande burguesia, do grande capital, em um momento de crise, quando já não consegue controlar as forças que podem levar à própria derrocada do sistema capitalista, né? Digamos que o fascismo é um aspecto, né? É a face terrorista do governo do grande capital, né? Então essa é uma definição clássica da Terceira Internacional. Há outras, né? A visão do fascismo, né? Pela uma ótica liberal, o fascismo dentro de uma visão mais da Hannah Arendt, né? Do totalitarismo como um fenômeno mais psicossocial e menos um fenômeno econômico-político, também tem essa visão, né? Tem outras visões, né? Que um regime da pequena burguesia frustrada e dos setores que são conhecidos como lumpesinato, né? Então, dentro dessas definições teóricas, né? Mas o que a gente pode ter certeza é que o fascismo, né, tanto no seu formato original, vamos dizer assim, na Itália, ou mesmo na Alemanha, no final dos anos 20, início dos anos 30, né? E essa fenomenologia do fascismo em outros países também que tiveram essa experiência, não apenas só na Segunda Guerra Mundial, mas, por exemplo, Portugal, com o salazarismo, o franquismo na Espanha, né, pegando pela experiência europeia, né, e aqui na experiência aqui da América do Sul, né, o fascismo que vem nos anos 30, que flerta um pouco com o fenômeno do peronismo na Argentina, um pouco com o fenômeno aqui do Estado Novo no Brasil, né, mas não é uma coisa pura. Não, tem outros aspectos, né? E aí tem algumas regras. O pessoal diz, o fascismo é nacionalista. A visão europeia é muito disso, né? Que o fascismo é intrinsecamente nacionalista. Então, o que a gente pode dizer é que o fascismo, ele assume, ele empalma o poder em momentos de crise muito aguda das sociedades. Isso é verdadeiro para a Itália, isso é verdadeiro para a Alemanha, na seção do nazismo, né? Isso é verdadeiro para Portugal, na ascensão do Estado Novo, salazarista. Olha o nome que o Getúlio foi buscar, né? E mesmo a ditadura dos coronéis da Polônia, nos anos 20 e 30, né? Então, são momentos de crise muito aguda na sociedade. Muitos momentos tem um ascenso, às vezes tem um ascenso do movimento operário dentro desse momento de agudização da crise. E muitas vezes o fascismo ele substitui governos social-democratas. Ele substitui governos
de origem, de partidos, né, de origem popular e operária, né? Isso é o caso da Alemanha, clássico, né? A República de Weimar, que a social-democracia inaugura a República Alemã assassinando Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, né? E a incapacidade dos governos social-democratas, dos governos liberais também de Weimar, de fazer frente à crise econômica, né, da grande hiperinflação da década de 20 e depois dos efeitos da crise de 29, o nazismo se tornou uma solução, entre aspas, né, uma solução para a continuidade da dominação burguesa, da continuidade do sistema capitalista na Alemanha. Né, isso foi claro. Fazendo um paralelo com o Brasil, né, o bolsonarismo, né, apesar dele carecer de alguns elementos clássicos, né, isso foi uma polêmica no início do governo bolsonarista, né, essa ausência do nacionalismo e às vezes até a ausência de um partido orgânico, como foi o partido fascista na Itália, ou mesmo o partido nazista, que é um exemplo, né, de organização, de mobilização em todas as fibras da sociedade alemã, né? E esse fenômeno existe, essa organização e essa mobilização em todas as fibras da sociedade existe no fenômeno que a gente chama de bolsonarismo. Existe, apesar de não ter um partido bolsonarista, mas tem todos os aspectos, né, dessa organização social. Então, o fascismo, ele geralmente ele substitui, né, governos de origem, de partidos de origem do movimento operário popular, independente se estão fazendo o trabalho correto ou não estou entrando nesse mérito, né? E aqui no Brasil teve uma transição do Temer, né, do governo Temer, no golpe de 2016, para um governo abertamente fascista do governo Bolsonaro, né? Então a gente pode dizer que esse fenômeno fascista voltou à cena política nacional a partir do bolsonarismo. E na tua visão, Igor, talvez aí uma tentativa um pouco mais genérica, né, de entender esse fenômeno, quais seriam essas bases de sustentação do fascismo, né? Tanto do ponto de vista econômico, ou seja, de quais setores, de quais facções da burguesia apoiam o fascismo, até mesmo se a gente for fazer uma análise apurada, né, e acurada, até mesmo do ponto de vista do apoio social, né? Porque ainda que o fascismo possa ser caracterizado como um movimento do grande capital, ele agrega, né, um significativo apoio da massa, né, da massa popular. Então, como entender essas bases de sustentação do fascismo tão distintas, né, tão díspares? Olha, pegando assim, independente da gente discutir a questão do fenômeno fascista ou não, né, assim, do fenômeno do conceito, né, do taxativo, fascista, né, se for essa questão. Por exemplo, o bolsonarismo, ele tem 3 elementos de classe, né, 3 elementos de classe que, digamos assim, foram a direção política, né, e a direção da política econômica do Bolsonaro. Tanto na sua ascensão, quanto no seu domínio, quanto na tentativa da sua continuidade, né, aqui no Brasil. Então, o primeiro, que é pouco falado, até porque existe um bloqueio midiático, apesar de não ter sido unificado, né, mas o fenômeno bolsonarista, ele foi cevado pela grande finança, né? A grande finança, em todo momento, isso pode incluir Lehman, as famílias que comandam o Banco Itaú, o Bradesco, né? Esse grande capital financeiro, com outro capital financeiro mais em ascensão, né? O BTG do André Esteves e do Paulo Guedes. A grande parte, né, dos operadores, das boutiques financeiras, né, daquilo que o André Lara Rezende chama de lumpen do asset, né? Esse pessoal estava na base da ascensão do Bolsonaro, né? Ou seja, o bolsonarismo foi um governo da esfera financeira do capital. Ele foi um governo do capital financeiro. O ministro Paulo Guedes nada mais fez com aquele discurso liberalóide nojento dele, que dá vontade até de
da Engulhos, né? Desculpem os que nos ouvem, né? Mas Paulo Guedes é uma figura do mínimo asquerosa. Toda essa política, privatização, retalhar a Petrobras, vender a Eletrobras, contra a reforma da Previdência, etc, etc, tudo isso foi a serviço do capital financeiro. Isso é um ponto. O segundo grupo, que é bem associado ao capital financeiro, esse segundo grupo, também associado, foi o agronegócio. Tá? O agronegócio em todos os seus formatos. Tá? Inclusive o que o pessoal chama de agronegócio inteligente, ou seja, o agronegócio do MAG, dos maiores plantadores e processadores de soja do mundo, além de serem plantadores, são uma grande trading, beneficiam, transportam, etc. e tal, até o agro que, para poder ter algum tipo de rentabilidade, ele precisa não pagar a terra, ele precisa da grilagem, ele precisa entrar na Amazônia, ele tem que entrar na terra indígena, ele tem que entrar na área de proteção, porque se ele pagar a terra, ele vai dar prejuízo. Tá? O agro, ele não é rentável em si. Então, esse núcleo agro, que também é meio mineral, né? Esse setor, esse grande setor primário da economia brasileira, que é 8% do PIB, mas se vende como se fosse carregar seu país nas costas, esse setor, ele também está na raiz do fascismo brasileiro. E o terceiro setor são corporações de funcionários públicos. Né? O mais destacado é o Exército. Não é nem as Forças Armadas, o Exército. Mais o Exército, a Marinha, a Força Aérea com controvérsias, mas o comandante da Força Aérea do Bolsonaro, o Batista, era um bolsonarista daqueles que não escondia a sua obediência ao mito, né? Até isso, né? Duce, Führer, Generalíssimo, mito. Até isso os nomes, né? Você tem o Duce, né? O Duce além de só uma curiosidade, Duce foi um título que quem deu pro Mussolini foram os socialistas italianos, tá? Que o Mussolini, antes de ser fascista, era da esquerda socialista italiana. Então, esse setor das corporações públicas, particularmente o Exército, mas também no Judiciário, na diplomacia, nas corporações tipo auditores da Receita, policiais federais, a Agência Brasileira de Inteligência. Então, esse pessoal todo esteve aí na raiz da direção e que se beneficiaram na raiz aí do fascismo brasileiro e do bolsonarismo. E o apoio, ele surge no momento que a gente for coincidir, né? Vamos olhar o que aconteceu no Brasil de 2013 para cá. Eu estou falando das manifestações, não, estou falando da economia. A Operação Lava Jato destruiu a indústria do petróleo, a indústria naval, as grandes empresas de construção pesada e infraestrutura, a indústria de bens de capital, ou seja, o setor dinâmico da economia brasileira, que inclusive tinha um grande envolvimento do setor petróleo, ele foi destruído pela Operação Lava Jato, né? A burguesia botou uma outra parte da burguesia na cadeia via Operação Lava Jato. Isso é um prejuízo que os economistas, tem vários economistas que estudam, que pontos e mais pontos percentuais do PIB. Tem várias estimativas, mas tipo assim, 1 milhão de empregos, né? Ao mesmo tempo, você tem uma dissolução, você tem a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que acaba com a proteção do trabalho e a proteção social, e isso vai criando uma reação em cadeia de dissolução do tecido social, né? Isso não foi, essa dissolução, essa destruição do tecido social abriu um vácuo político que não foi ocupado pela esquerda ou por forças revolucionárias, foi ocupado pelo fascismo, foi alimentado pelo fascismo, né? Então a gente pode ver uma boa parte daquela pequena burguesia exasperada, de pequenos comerciantes, MEIs, trabalhadores do setor de serviços, né? Com medo de descer ao proletariado e já descendo para o proletariado, né? Uma grande camada de gente que saiu do mercado formal de trabalho e foi jogado na uberização, né? O fenômeno da uberização do trabalho, ele contribui muito para a ascensão do fascismo, né?
E isso temperado com um discurso de igreja pentecostal pesado, né, com uma pauta moral, de costumes, etc. e tal, né, mas também com uma visão obscurantista, negacionista, nihilista, né, o nihilismo do ponto de vista ideológico, e nisso explica-se a grande penetração de um pensador como o Olavo de Carvalho, né. Estou chamando de pensador sem ironia, tá? Porque o sucesso que ele teve ideológico em dominar uma boa parte da vida intelectual e cultural brasileira não é uma coisa que mereça ser menosprezada, independente, ele é um mala, chato pra caramba, impossível ler um livro dele, mas esse pensamento nihilista do Olavo, ele cai como uma luva nesses setores frustrados, com medo de descer o proletariado, né? Então a gente vai tendo essa dissolução do tecido social, com uma ideologia do evangelismo, uma ideologia nihilista, né, em vários setores, que aí vai a escola austríaca, né, aí vira esse melting pot, essa geleia geral aí de neoliberalismo, com pentecostalismo, com uma ideologia dos federalistas americanos, via Olavo de Carvalho, né? Ele vai pegando essa faixa e a história do empreendedorismo, né? Ou seja, quando você começa a fechar para grande parte dos trabalhadores o emprego formal, o CLT, e o serviço público, aí vai todo mundo ser empreendedor de si mesmo, né? Então a gente tem aí os interesses econômicos e políticos da esfera financeira do capital, uns mais, outros menos, do grosso do agronegócio e da mineração, que não é a Vale, mas aquelas que vira desde mineradoras multinacionais pequenas até o garimpo, né? E dos setores de corporações que viram uma oportunidade do bolsonarismo de empalmar o poder, isso é essa base social. E tem um elemento que a gente não pode esquecer, que eu não estou colocando na minha análise, mas ele não é de pouca importância, muito claro, né? Com uma aliança, esses setores, os setores dominantes, em aliança com o imperialismo, notadamente com o imperialismo norte-americano, com o imperialismo estadunidense, né? E isso não foi apenas o trumpismo, tá? Se a gente for pensar, a Dilma foi derrubada em plena vigência do governo Obama, né? O imperialismo estadunidense trabalhou para dar liga em todos esses setores para derrubar os governos do PT e abrir caminho para essa mixórdia que a gente viu aí de Temer e Bolsonaro. Então, Igor, e diante desse cenário, né, que você constrói, ou seja, né, deu aí toda uma grande, né, e bela explicação sobre as bases de sustentação do fascismo na realidade brasileira, né? Você vê essas bases ainda operantes nos dias de hoje? Eu pergunto isso porque nós já entramos no segundo ano, né, do mandato Lula, e aparentemente as primeiras tentativas de criar um caos político, né, que começou logo após a vitória do Lula, tá, com o trancamento das rodovias e que culmina com o 8 de janeiro, atos como esse não foram mais repetidos, né? É óbvio que a gente teve outras coisas, como os ataques às escolas, ataques com caráter fascista, racista, misógino, mas atos dessa magnitude, né, a gente não viu mais. Você acha que ainda esses setores eles estão desarticulados, eles ainda têm essa capacidade, podem ter uma capacidade de voltar à cena política com força? Ou seja, resumindo, existe ainda esse risco de uma ameaça fascista no Brasil? Ele persiste ainda? Ele tem base material ainda para se expressar? Bem, as questões que eu levantei aqui da conjuntura, as questões conjunturais, estruturais, que cevaram o fascismo na conjuntura, na realidade brasileira, elas ainda estão presentes, né? Existe um grande predomínio ainda da esfera financeira do capital, né?
a presença do sujeito nomeado pelo Paulo Guedes Bolsonaro na presidência do Banco Central, em plena metade do governo Lula, não é à toa. E esse cara que pauta, inclusive, a política fiscal. Ele é o representante da esfera financeira do capital e ele pauta a política fiscal. Então vem barbaridades tipo déficit zero, etc. e tal. Né? A contra-reforma da Previdência e a contra-reforma trabalhista, elas não foram sequer revistas. Pelo contrário, né? O Supremo Tribunal Federal, em que pese o peso, né, em cima do bolsonarismo, de prender os caras, etc. e tal, de condenar Alexandre de Moraes, o próprio Gilmar, mas quando vai a questão da proteção social do trabalho, as questões das privatizações, é 100% de acerto contra nós. Não escapa uma, né? O Supremo está fazendo, está esvaziando a Justiça do Trabalho de uma maneira maluca. Tipo, não tá tirando a competência do trabalho de estabelecer se o trabalhador ele tem um vínculo empregatício com uma empresa. E isso não apenas na questão da uberização. Ou seja, a retirada de direitos, ela permanece, né? A mesma coisa, houve uma pequena recuperação no ano passado, mas muito longe de voltar aos níveis que era a indústria brasileira. Eu não estou falando nem dos anos 80, 90, estou falando 2012, 2013, né? Não estou falando da indústria brasileira nos seus tempos áureos, né? Em 93, quando a indústria brasileira era responsável por 60%, o ano de 93 isso aconteceu, a indústria brasileira foi responsável por 60% das exportações brasileiras. O setor primário era marginal nos anos 80, 90, né? Por incrível que isso possa parecer, mas isso aconteceu no Brasil durante um bom período aí da história, pelo menos final dos anos 70 até o início dos 90. Então continua, as indústrias brasileiras continuam, a política econômica continua sendo pautada pelo capital financeiro e o agro continua deitando e rolando. Então, a gente continua, né? Os pastores estão pregando, na área que eu pesquiso, a questão da internet, as páginas de direita estão 10-0 nos nossos meios, né? Eu estava aqui agora, veio um companheiro aqui fazer uma manutenção de computador aqui em casa e ele viu que eu falei que ia fazer um podcast. Ele me pergunta se o que eu entendo de política, se eu conheço a revista Oeste, né? Augusto Nunes, Roberto Guzzi, figuras do gênero, né? Um homem do povo que está aqui, né? Então, as bases sociais e organizativas ideológicas do fascismo estão aí. E a gente não está tendo uma coisa grandiosa tipo 8 de janeiro, né? Mas, neste exato instante, dois governadores de estados importantes, o Zema de Minas Gerais e o Jorginho de Santa Catarina, simplesmente revogaram o Plano Nacional de Imunização nos seus estados, ao dispensar a exigência de cartão de vacinação para matrículas de criança nas escolas, e acompanhados por dezenas de prefeitos, né? E a ação do governo federal ela foi nenhuma, né? Quem está fazendo alguma coisa são ministérios públicos locais, né? Agora, alguns ministérios públicos derrubaram 2 decretos de Santa Catarina, etc. e tal, mas esses caras criaram... E outra coisa, vamos ver a dimensão que isso leva, tá? Antivacina, terra plana, Lula é ladrão, Holodomor da Ucrânia, apoiar a Ucrânia, Israel, defender Israel na questão de Gaza, até celulite da Paola Oliveira. É a mesma fonte, é a mesma criação de um mal-estar na sociedade e desmoralizar pessoas potencialmente progressistas, né? Então, se não está havendo um golpe, uma tentativa, uma manifestação tipo 8 de janeiro, nós estamos vendo diuturnamente, né, o fascismo se criar na comunicação pública, se criar na mobilização social, mesmo que não tenha um partido fascista brasileiro, mesmo que esse partido ele esteja diluído em várias legendas, né? Desde que no Brasil só tem 28 legendas
Legenda, com as exceções que a gente conhece, legenda é uma coisa muito, muito relativa, né? Esses prefeitos aí que estão derrubando a vacinação são de vários partidos, tem do PL, tem do PSC, tem do Novo, tem do MDB, você tem de várias legendas, né? Inclusive várias que são aliadas, entre aspas, né, que são da base de sustentação do governo na Câmara e do Senado. Então, e o tecido, os fatores sociais que levaram à ascensão do fascismo, eles estão presentes. Então, claro, o fascismo ele continua sendo uma ameaça, ele continua presente. Então a questão, atacar o fascismo não é apenas mandar o Alexandre de Moraes prender o pessoal, não é isso. Atacar o fascismo é atacar as bases, atacar as políticas que levaram à ascensão do fascismo. Atacar os fenômenos sociais que levaram à ascensão do fascismo. É isso que é combater o fascismo. Igor, e tem um debate na esquerda brasileira que é a melhor tática, né? Qual tática nós vamos empregar para derrotar essa ameaça fascista? Tem um setor da esquerda que diz que não tem ameaça fascista nenhuma, que isso é só um espantalho que estaria sendo levantado por setores mais à direita dentro do movimento, dentro do nosso campo, né, desse campo da esquerda, ecumenicamente falando, de que o fascismo seria só um espantalho para justificar uma política de frente ampla, de frente amplíssima, que serviria apenas para uma política de conciliação, para reproduzir uma política de conciliação de classe, tá? E que, portanto, não se justificaria a existência de uma frente ampla, tá? Essa é uma crítica que a gente vê corriqueiramente no campo da esquerda. Nesse contexto, né, como que você avalia, né, qual seria a tática mais adequada? Porque dentro da tua visão existe sim uma ameaça fascista, né? Mas você acha que portanto se demandaria uma política de alianças, né, um pouco mais ampla do que só aliança dentro do movimento operário? Isso demandaria, mas isso justificaria, por exemplo, uma aliança amplíssima, né, uma aliança ampla, uma aliança que não revesse, né, como você disse, as bases econômicas e sociais que alimentam o fascismo? Ou seja, qual que seria a tática a ser empregada nesse contexto em que a gente está vivendo? Bem, primeiro tem que se reconhecer que existe uma ameaça fascista, tá? Não adianta negar isso e dizer que isso é um espantalho para fazer conciliação de classe, etc. Então a realidade ela mostra que existe uma ameaça fascista. Segundo, esses setores, uma parcela do capital financeiro é capaz de, que nem aquele Stuhlberger aí, que disse que enquanto o Lula for chefe de Estado e o Haddad chefe de governo, ele usou esses termos, nós não temos nada a temer. Ou seja, existem setores do capital financeiro que têm essa capacidade de conviver com Lula, por uma série de motivos. Tem outros setores que não. O agronegócio mais predatório não consegue, porque mesmo que sejam ações mínimas de conter a devastação ambiental, a invasão de terra indígena, etc. e tal, o governo Lula é obrigado a se posicionar contrário a esse tipo de coisa, sob pena de analisar, de alienar boa parte da sua base social, afora a pressão internacional que existe na questão ambiental e na questão das terras indígenas, etc. Né? Então, há um setor duro na sociedade brasileira que não aceita nenhum governo de conciliação de classes. Isso é claro. Esse setor existe. 2, o Exército hoje, eu vou pegar muita questão do Exército, tá? E da Marinha também, menos a Força Aérea, tá? Isso é mais uma questão externa, apesar de dentro da Força Aérea, né? As Forças Armadas, elas são os guardiões do reacionarismo no Brasil e não é de hoje, né? A gente pode, até a tentativa de deposição do Getúlio, desde 45, na deposição do Getúlio em 45, o Exército tem sido a vanguarda do atraso no nosso país, né? Em que pese setores progressistas, que foram todos devidamente expurgados a partir de 64. Né? O Exército ele tem a sua política própria.
o Exército, ele fez agora, exemplo dessa política própria, a política externa do governo brasileiro, ela é uma política sul-sul. Ela é uma política de BRICS, de integração latino-americana. Pelo menos o presidente Lula tem falado isso. Essa é a linha política que o presidente Lula afirma, a linha da política externa. O que o Exército faz? O Exército se comporta como se fosse o sócio menor da OTAN. Acabaram de fazer um acordo agora em dezembro de troca de informações, etc. e tal, numa área sensibilíssima que é a defesa biológica, química e nuclear. A Marinha Brasileira, quando a posição do Brasil em relação ao Irã, em relação a Gaza, é muito clara, né, de combater o genocídio de Israel, de não intervenção, de trazer o Irã para o concerto das nações, etc. e tal. O que acontece é que o contra-almirante brasileiro vai comandar a força-tarefa sem navio. E olha, eu vou dizer, ainda bem que não vai um navio brasileiro, porque se eu fosse Ruth, eu afundava o navio brasileiro. Eu me concentraria para afundar um navio brasileiro, para exemplar para o sul global, para não ficar conciliando com o Ocidente coletivo, com a OTAN, né? Um almirante sob as ordens de um vice-almirante americano. É uma coisa de maluco, né? Mas isso aí acontece. Então eles têm uma política externa própria, eles têm uma política industrial de ciência e tecnologia próprias, né? E eles defendem os seus interesses pecuniários, os seus interesses salariais, né? E o governo Lula acha que eles vão ficar quietinhos se não mexer com eles. Nenhum governo civil mexeu com eles, eles tomaram o poder em 2018 pela via do Bolsonaro. Né? Então eles são um Estado dentro do Estado. Eles continuam aí. Então essa ameaça fascista, ela existe. Né? E grande parte do Arthur Lira, o Arthur Lira pode ser um monte de coisa, mas ele não é um fascista, no sentido clássico do termo. Né? Ele não é um fascista. Ele não é nem um cara de direita, ele é um cara que só tem uma preocupação, que é botar a mão no erário público. E ele queria o Pacheco. O Pacheco é outro. Ora ele dá uma barretada para a ala bolsonarista, ora ele dá uma barretada para o governo Lula. Agora parece que como o Lira meio que ultrapassou o limite no discurso de abertura do ano legislativo, o Pacheco vai lá e, não, eu não vou deixar, eu vou conciliar com o STF, não vou ouvir o Gilmar, que não vai ter mandato para ministro do STF, etc, etc. Né? Então essa caterva de políticos oportunistas, de pelegos partidários, como o René Dreyfus falava, né? Esse pessoal se aproveita disso, né? E não é com esse pessoal que você faz, com esse pessoal não tem sido feio, não tem frente com o Arthur Lira, não tem frente com a União Brasil, não tem frente com o ministro do Turismo, que é um bolsonarista empedernido e fez campanha para o Bolsonaro e é ministro. O que se tem feito é concessões a essa gente. Concessões em nome de uma paz, ou seja, venham aqui, eu concedo as questões para você, mas a única coisa que tem é o seguinte, por enquanto eles não fazem impeachment. E você está entendendo? É uma chantagem, é uma faca no pescoço. Então não tem frente. Agora, por que tem essa... Eu estou falando isso aqui, será que o Lula não sabe disso? Ele sabe. Com certeza sabe. O que nós temos que discutir agora é o seguinte, qual é o ator? O que está faltando para debelar a ameaça fascista? Aí eu acho que o povo argentino deu uma certa linha para nós. Na semana passada, o pacote do Milei foi aprovado, margem estreita, 122 a 109 votos, e hoje o pacote do Milei foi rejeitado em limine. E foi rejeitado em limine porque o povo argentino fez uma paralisação no dia 24, por mais dificuldades que tenha tido, porque o povo argentino cercou o Congresso Nacional. Então, não estou propondo a gente cercar o Congresso Nacional e catar o Arthur Lira, não é isso que eu estou propondo, até porque nós não temos nenhuma condição para isso. O que eu estou colocando é o seguinte, que se não houver mobilização popular em torno da questão da proteção social do trabalho, em torno da questão da reestatização da Eletrobras e dos ativos, parar as privatizações, reestatizar a Eletrobras e recompor a Petrobras. Isso é fundamental. Isso é fundamental para poder ter um governo com o mínimo de política que possa realizar um programa que o povo espera e que votou em 2022. A grande massa que votou em 2022 espera isso. Né?
Se não houver uma mobilização popular em torno dessas questões, o que nós vamos ver é a erosão da base institucional do governo, que ela não funciona no vazio, ela não funciona por si própria. E essa erosão da base institucional do governo vai levar à própria derrota do governo, que pode vir na forma de uma derrota eleitoral como uma derrubada via impeachment. Ou seja, esse avanço do Congresso e de corporações e de governadores e de prefeitos sobre as prerrogativas do Poder Executivo, tá, que é eleito, tá, eleito. Lembrar, né, o presidente da República foi eleito, 60 milhões de votos, né? O Congresso, a gente sabe, foi eleito, a gente sabe como, de uma eleição absolutamente fragmentada, em que o peso do dinheiro e das questões locais é muito maior que numa eleição presidencial, né? Se continuar refém desses setores institucionais, essa base ela vai se erodir a ponto do governo perder completamente o apoio. Até porque a população apoia o presidente Lula, por enquanto, porque não há outra alternativa de poder viável. Né? Não há outra alternativa de poder viável. Então, obviamente se faz aliança com o Pacheco, com o Gilmar, mas são alianças pontuais, são alianças em cima de temas específicos. Né? Se não houver a mobilização popular em cima de um programa, que precisa ser um programa extenso, alguns pontos claros, né, que atinjam a vida do povo, que modifiquem a política econômica, né? E mais, né, que inclusive pressionem, né, o presidente Lula não fazer, não conestar, não validar a política neoliberal fiscalista do ministro Haddad. Né? Então, se isso não ocorrer, a ameaça do fascismo, aí sim, essa ameaça ela se tornará cada vez mais palpável, cada vez mais real. Tá? E aí a gente não pode cumprir a sina dos governos social-democratas, que no mundo inteiro foram, em função da insuficiência das suas políticas, em grande parte, isso na Alemanha é um caso clássico, foram a antessala de um governo fascista. Ou seja, quando eles não aparecem mais como uma alternativa para os trabalhadores e para o povo, para a resolução dos seus problemas imediatos, dos seus problemas, seus interesses de políticos, de sobrevivência, de ascensão econômica, etc, etc. Né? Então, uma frente única no papel, porque ela não existe, porque só uma frente, né, ela é heterogênea, mas você tem uma política comum. Isso não é política de frente única. O que você tem é concessão, 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 concessão. E os que são beneficiários da concessão não se comprometem a nenhum tipo de programa com quem concedeu. Né? O Lira, não nomeou lá ministro, mas o União Brasil tem ministro, mas ele é independente, ele pode votar no que ele quiser. O ministério que o União Brasil ganhou não compromete a bancada. Né? Isso não é frente única, isso não é frente ampla. Né? Você tem um setor que é oposição, você tem um setor que não é oposição, mas que está com uma faca permanente no pescoço do Poder Executivo do Presidente da República, e os setores de apoio ao governo e os setores da esquerda, que não necessariamente apoiam o governo, né? Os setores que podem vir a enxergar o presidente Lula como alternativa, ele não tem nenhuma concessão, não tem nenhuma sinalização concreta da resolução dos seus interesses e aspirações. Né? Entregar a casa do Minha Casa Minha Vida, remontar o Bolsa Família, inaugurar o Instituto Federal, isso é legal, é muito legal, a gente quer isso, né? Ninguém é contra essas coisas. Mas isso é claramente insuficiente para resolver as questões do trabalho, das questões de emprego e renda, que são os problemas fundamentais do povo brasileiro hoje e dos trabalhadores brasileiros. Igor, e aí nessa caracterização, né, que você faz, ou seja, da necessidade de efetivamente construirmos uma frente de luta, né,
enfim, para afastar essa ameaça do fascismo, e uma frente de luta que, basicamente, ela começa pela ampliação dos direitos sociais, né, pela defesa dos interesses dos trabalhadores como forma de se construir um alicerce, né, para erguer essa muralha que vai deter um eventual avanço aí dessa ameaça fascista. Agora, do ponto de vista prático, como que isso pode ser construído num cenário em que o que a gente sente é um governo que tem muito medo, parece, de convocar o povo para a luta, convocar o povo para a sua defesa, né? O Lula chegou já a tomar algumas medidas, como, por exemplo, aquela de exigir, né, que o sindicato, de exigir acordos das empresas de comércio com o sindicato dos trabalhadores, com os sindicatos comerciários, para abertura enfim, dos comércios aos domingos. E o projeto foi capotado no Congresso Nacional, tá? A própria ideia da reforma do ensino médio, né? Ou seja, como que a gente, dentro desse contexto, né, que parece que há um medo da esquerda em convocar o povo à luta, como que a gente fura esse bloqueio, né? Como que a gente, de fato, passa, né? Eu acho que aqui ninguém quer fazer uma oposição ao governo, né? A questão não é essa, mas a questão é a seguinte: esse governo, se vacilar, né, uma ameaça de retorno de um projeto muito mais regressivo pode acontecer. Então, como que a gente, na tua visão, a gente fura esse bloqueio, supera esses temores, né, e começa realmente a colocar o povo em movimento, inclusive para defender algumas pautas do governo que podem até ser rebaixadas, mas que dentro, né, no contexto aí do ajuste ultraliberal, são inadmissíveis, né, de serem reformadas pelo grande capital financeiro. Então, como que você vê aí que tarefas, né, ou seja, o que a gente precisaria fazer para conseguir, enfim, convocar o povo à luta, colocar o povo em movimento? Olha, eu vou começar com um episódio. Quando teve o 8 de janeiro, algo foi, não vou chamar de espontâneo, que essas coisas não são espontâneas, né? Teve quem convocou. Né? No dia 9 de janeiro, tinha inclusive um carro de som na Paulista, com oradores, representando organizações, falando, etc e tal. Mas eu não sei qual é o tamanho da manifestação, não quero ficar chutando, mas no dia 9 de janeiro de 2023, no dia seguinte aos acontecimentos do dia 8 em Brasília, a Avenida Paulista foi tomada de mobilização. Tá? Ela foi tomada de mobilização, eu estava lá, né? E os militantes do Barma estavam lá, ou seja, as pessoas conscientes, as pessoas organizadas se sentiram na obrigação de se mobilizar e lotar as ruas contra a ameaça do 8 de janeiro. Tá? Isso foi um episódio que aconteceu. Existe disposição de luta na sociedade brasileira. Existe essa disposição de luta. Né? Aqui em São Paulo, que tem aqui os apagões da Enel, né? Vários apagões da Enel, a gente foi passando isso aqui durante... o pessoal das comunidades que a Enel primeiro ela resolve o problema dos bairros por renda, tá? Quanto mais a renda mais alta, mais rápido. O último apagão não foi possível isso acontecer, mas aquele grande da chuva, acho que foi o feriado do 1º de novembro, se não me engano, ou foi no final do ano passado. As pessoas foram queimar pneu para que a Enel religasse a luz. Né, em várias comunidades. Ou seja, você tem uma vontade de lutar. Né? Você tem uma desmobilização do movimento sindical muito grande. Essa desmobilização ela tem a ver com o movimento sindical, tem questões subjetivas, mas ela tem questões objetivas em função da reforma trabalhista e da diminuição da indústria, da diminuição do emprego formal. Né? Mas tem um potencial de luta aí. Então, a primeira coisa é começar a destravar esse potencial de luta. Tá? Do específico, né, desde a questão da religação da luz, que é uma questão importante para quem está sem luz. Tá? Isso é específico, claro que é específico, mas para quem está sem luz é importantíssimo. Né?
E é uma luta política porque a questão da irrigação da luz acaba sendo uma luta contra a privatização do sistema elétrico. Essa é a consequência de você queimar pneu numa comunidade para fazer Enel irrigar a luz. Você tira daí uma bandeira política. E é de compreensão imediata. Tá? Não é à toa que o Ricardo Nunes aqui, o prefeito sem nome, né? Ele está tendo dificuldades aí para dizer o mínimo de conseguir a sua reeleição. Né? Porque isso é de compreensão imediata. Então, acho que essa é uma questão. Outra coisa, o presidente Lula, o governo, ele tem essa capacidade de mobilização em função, não o governo em si, desculpa, eu estou me expressando mal. O presidente Lula, ele é capaz de chamar a mobilização, né? Mas isso não é papel de governo, né? Nós não vamos esperar governo, nós vamos esperar o governo mobilizar. Quem mobiliza são as organizações populares, é o movimento sindical, é o movimento estudantil, é o MST, o MTST, o MPA, né, o movimento negro, o movimento de mulheres, a UNE, a UBS, os vários movimentos estudantis, ou seja, quem mobiliza são as organizações populares. Né? Então essa é uma tarefa das organizações populares. Né? E aí uma tarefa mais específica dos comunistas, né, nas organizações populares que eles têm participação, organizar e trabalhar para que essas organizações populares se reúnam, se mobilizem, tirem pautas, né, tirem saldos organizativos, né, porque esse potencial de luta está aí, ele existe. E ele vai se tornar uma necessidade, porque os ganhos econômicos, estou comemorando que o Brasil cresceu 3% ao ano. Depois de quanto tempo de estagnação e até de retrocesso em vários anos? Pelo menos de 2014 para cá. Né? Cresceu 3%. O Haddad está dizendo aí que em janeiro teve uma arrecadação recorde. Sim, em cima do quê? Bastou pagar os precatórios do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que foi isso que aconteceu agora em dezembro, e foi o Deus nos acuda. Né? Porque a restrição fiscal real, ela não existe, tá? Vou deixar claro. Não existe restrição fiscal no sentido de não ter dinheiro. Isso é uma mentira. A restrição fiscal ela existe em cima de uma legislação que não permite que o Estado brasileiro utilize os recursos do Estado brasileiro para fazer suas tarefas. É basicamente isso. A única rubrica do orçamento que não tem restrição são os juros. Né? Mas, então, a gente tem aí esses ganhos, eles são muito pontuais, eles são muito pequenos para sustentar o sucesso de um governo. Eles são muito pequenos para sustentar o sucesso de um governo, deixar isso claro, né? E aí, qualquer solavanco, qualquer mês ruim, né? A gente tem uma crise, E tendo em vista que tem um Congresso que, uma palavra da moda, mas que o pessoal fala muito, né? Empoderar, né? Esta Câmara está empoderada. Né? Eu nunca vi um presidente da Câmara desafiar o presidente da República num discurso de abertura E ele faz isso porque ele acha que pode. Ele tem 300 deputados na mão que ele compra no ano passado 34 bilhões e esse ano que está entrando 50 bilhões de execução orçamentária, que praticamente limpa o que os ministérios têm para investimento. Né? E isso é uma fragmentação. Bem, em termos de gestão, não vou falar nem de gestão pública, de gestão de qualquer coisa, essa fragmentação de recursos, né? Se você fala em qualquer escola de administração pública por aí afora, ninguém acredita, né? Nem os sistemas parlamentaristas têm isso, né? Então, se a ameaça está aí, né? O gradualismo pode vir a se revelar insuficiente para sustentar popularidade, para sustentar... E outra coisa, popularidade é quando o presidente da República, a eleição do Executivo é uma eleição forte. Hoje a eleição do presidente da República ela é claramente contrabalançada pela reeleição do Congresso. Então o Lula, a popularidade pode não ser suficiente para enfrentar esses caras. Ela pode não ser suficiente para deixar esses caras sem ação, de obstar a ação desse pessoal aí, tipo Arthur Lira, Centrão, etc. Né?
E outra coisa, né? E na medida que você aprofunda a política, vai pisando em calo, né? Agora não dá. A tal da frente amplíssima, na verdade, ela não é uma frente amplíssima, porque o núcleo dessa frente ampla não existe, né? Esse núcleo é o núcleo dos setores populares, é o núcleo dos trabalhadores. Esse é o núcleo. Né? E esse núcleo não está organizado, esse núcleo não está em ação política, né? Ele não está em ação, ele não está se movimentando, né? Então o que a gente vê é uma defensiva com concessões e uma política de frente única que acaba sendo uma política de chantagem, né? Isso vale para o Congresso e também vale para a questão do ensino médio. Por que não se enfrenta o ensino médio? Porque ninguém enfrenta o Leman, que é o proprietário hoje da Eletrobras, né? Ele quebrou a loja Americana, está quebrando a Ambev, apesar de ter o virtual monopólio da cerveja no Brasil, e vai acabar deixando o país às escuras, tá? Diga-se passagem, uma crise do setor elétrico, ela está contratada, e da maneira que a gestão da eletricidade do setor elétrico no Brasil via Eletrobras privatizada está sendo feita. Tá? Uma crise do setor elétrico, como gostam de falar os economistas, está contratada, ou seja, ela vai vir em breve, né? É só ter um verão mais seco que um abraço, né? Então, a solução é mobilizar, né, do setor, das questões mais específicas, mais diretas, até as questões mais gerais, que elas não estão desligadas e elas são linkáveis. Elas são ligadas, elas são compreendidas, às vezes, até de maneira imediata para a população, para os trabalhadores que se mobilizam. Legal, Igor. Muito boa essa conversa sobre se há um risco, né, de ameaça fascista no Brasil. A gente está indo já para o encerramento aqui da nossa conversa. Você quer deixar algum recado final, alguma mensagem final para quem nos ouve? Bem, a mensagem primeiro, né, mobilização na rua e na rede. Mobilização sempre, na rua e na rede, né? E a segunda questão é que a pergunta que foi feita para provocar o programa, ela é afirmativa. A ameaça fascista existe. E essa ameaça fascista, ela só pode ser debelada se houver uma mudança de rumos na política econômica que possa atacar as bases que cevaram a ameaça fascista no Brasil. Legal, Igor. Muito boa conversa. Muito obrigado pela presença. Então a gente vai encerrando esse episódio. A gente agradece aí ao Igor, né? Agradece ao Augusto, que sempre fica na parte técnica aí do nosso podcast. E a gente volta daqui 2 semanas com um novo episódio do Arma da Crítica Podcast, o podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. Um abraço a todos e até lá.